Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui em mais uma roda de conversa. Hoje a gente vai estar com o Robert falando sobre processos agroecológicos de produção, uma visão na bovinocultura de leite na agricultura familiar. Eu peço para que vocês coloquem o nome completo lá no chat, para que depois a gente possa fazer a emissão dos certificados, tá? Boa noite, Robert. Seja bem-vindo. Se você quiser ir começando, pode ficar à vontade. Ok. Aldete, obrigado pela oportunidade. Aos colegas e amigos aí de longa data, né, do curso que a gente formalizou essa roda de conversa aí, que foi a troca de experiência. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, e falar que dos processos agroecológicos de produção, né, nós tivemos um redesenho, né, uma visão na bovicultura de leite, na agricultura familiar. A gente, não sei se estão ouvindo bem, se não tiver, pode. Nós trabalhamos num PDS, num Plano de Desenvolvimento Sustentável. A gente costuma falar que é um PA, né? Mas esse na verdade era um PDS, tá? São Paulo. Como todo o processo de implantação de um projeto, né, tem as suas dificuldades, tem as suas demandas, né? E nesse contexto na época a gente estava junto com o pessoal do Senar, né, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a qual estava dando suporte na bovicultura de leite, né? E nesse processo a gente introduziu o processo agroecológico, né? Como já tinha algumas famílias que já conheciam, né? Entendiam o que era agroecologia, e aí a gente iniciou esse processo, né? De uma bovicultura de leite mais voltada para o processo agroecológico. Se você quiser, Aldete, eu posso ler aqui a minha apresentação aqui, quem eu sou. Quando eu for para passar, aí você me avisa? Aí eu vou passando aqui, tá? Tá. Então tá, eu sou egresso da Universidade do Estado de Mato Grosso, né, 2012. Trabalho com pesquisa de sementes e animais crioulos, né, multiplicação e propagação. Sou extensionista, né, de ATR agroecológico, né, justamente na agricultura familiar. A minha expertise é em bioinseticidas, caldas, extratos naturais, plantas medicinais, né, para uso na agricultura e pecuária. E sou consultor técnico em produção animal e vegetal sustentável. Essa foto aí é de um produtor de feijão rosinha, lá em Cáceres, Mato Grosso. Bom, pode passar aí, Odete. Então aí está o projeto de desenvolvimento sustentável do PDS São Paulo. Nós trabalhamos com 80 famílias assentadas, né, na sua totalidade, porém, dentro do assentamento não tinha essas 80 famílias, eram 60 e algumas famílias, né? Ela fica localizado a 100 quilômetros da cidade de Alta Floresta, né? E 63 quilômetros da cidade de Carlinda, né? Antes Alta Floresta. O assentamento ele não tem regularização do INCRA, né? Como todos os outros que foram iniciados, né? Não estão regularizados. Nesse processo de não regularização, eles também não têm acesso a crédito. O único crédito que a gente conseguiu fazer lá foi pelo Sicredi, né, uma cooperativa, né, econômica, né? A gente conseguiu um acesso, só que era um aval trocado, mas era minimamente, não dava para investir muita coisa, não. Era no máximo, acho que R$ 5.000, no máximo. Então, 5.000 para quem vai investir em bovicultura, trabalhar é muito pouco, né? Além disso, não tinha acesso à assistência técnica e extensão rural, nem pelo município, nem pelo estado e muito menos pelo governo federal, tá?
A gente conseguiu, através disso, esse acesso via Senar, via Estado, né? Também a gente conseguiu depois um acesso, não era bem uma assistência técnica, mas era um assessoramento técnico, né? Inclusive nesse assentamento, nessa localidade, né? O acesso de telefone lá era extremamente restrito, né? Então, assim, tudo dificultoso, né? Tudo optava por dificultar o processo como um si, né? A única coisa que eles tinham lá era a produção de leite. Alguns que tinham capital investiram em vacas de leite, né? Não eram vacas de excelência de produção, mas eram compradas como produtoras de leite, né? A gente conseguiu também uma parceria com um produtor que tinha na região lá para fazer um processo de empréstimo, né, para os produtores que quisessem acessar a produção, né, para produzir leite. E aí, em troca, eles devolviam os machos para o produtor. Então, era uma troca até interessante, porque os produtores ficavam com as fêmeas, né? Faziam um contrato de 4 anos, o que produzisse de fêmea ficava com o produtor. O que produzisse de macho e vencesse o contrato e não quisesse mais, devolvia para o latifundiário o rebanho mais os machos, né? Então foi assim, a gente começou a alavancar o processo de baixo mesmo. A gente chegou nu e cru e, né, como o próprio caporal fala, né, que a gente tem que buscar oportunidades, né, para os atores de um modo geral, né? O escoamento lá era um escoamento só da produção de leite através de uma cooperativa que iam, às vezes ia 2 vezes, às vezes ia uma vez por semana. Nós na região ali tínhamos uma dificuldade com relação à energia. Então, quando dava um pico de falha de energia, a produção tinha que ser imediatamente aproveitada pela comunidade, fazer doce, ricota, queijo. Então tinha essa preocupação sempre, né, de ter esse problema do pico de energia. Mas fora isso, a gente estava começando a caminhar. Se quiser passar, Odete. Próximo slide, por favor. Então, em todo esse processo, a gente usou esse processo da transição agroecológica, né, como a ciência da agroecologia. Eu vou muito mais além do que a ciência, né? Eu falo que isso aí é uma... Então, a gente usou as interfaces, né, dessa transição, até porque nós já tínhamos algumas famílias que a gente já se conhecia de alguns encontros, de outras que já tinha através também de banco de semente. Então, foi uma transformação através de demonstrações, através da própria troca de informações, foi muito bom. Então, a gente usou essas interfaces da transição como um todo para demonstrar, né, para toda a comunidade que havia a possibilidade de a gente sair de uma única atividade, né, voltada financeiramente de uma atividade para multiatividades, né, onde nós poderíamos ter muito mais recursos, né, entrando na propriedade. Até porque, se a gente voltar lá atrás, então, sem assistência, sem recursos, sem crédito, vamos dizer assim, a única esperança era que eles foram e são trabalhadores, a gente incentivou e eles caminharam muitíssimo bem, né? Então, para a gente foi assim muito satisfatório trabalhar com eles. Se você quiser passar, Odete, próximo slide.
essa era a realidade que nós tínhamos, né? De animais, né? Não só pela pelagem, né? Colorida, né? Vamos dizer assim, que não fosse de corte, né? A gente acha que todo animal que é de pelagem é de boa qualidade genética e tudo mais, né? E aí a gente viu uma realidade totalmente diferente, né? Animais de pouca produção, pouca genética, animais às vezes não adaptados ao sistema de produção. Então a gente trabalhou uma realidade totalmente diferenciada, né? Mas era o que a gente tinha no momento, era o que a gente precisava para alavancar o nosso processo, né? Nessa visão da bovicultura de leite, né? Pode passar o próximo slide, Aldete, por favor. Bom, um sistema de produção tradicional, né? Como eu já havia dito, animais de baixa qualidade, de baixa capacidade de produção leiteira, poucas tecnologias, a maioria lá ainda é ordenha manual. Eu, modéstia à parte, gosto muito da ordenha manual por motivos de sanidade. Ainda consegue se controlar a sanidade dos animais, né, na ordenha manual. Só que a gente avança com tecnologias. Um outro viés também que a gente viu poucas tecnologias também no tocante também o processo em si, tanto da agroecologia quanto do processo também. Se a gente fosse optar por produção de leite orgânico, não há necessidade de fazer inseminação artificial. Isso não consta dentro das conformidades. Então, a gente partiu do princípio de fazer a monta natural. Então, esse foi um dos princípios que a gente colocou lá também. A atividade leiteira como principal atividade econômica das famílias, de modo geral. Aí a gente está falando de 50% dessas famílias, né? Então, basicamente, 30 famílias viviam exclusivamente da renda do leite, né? Isso é ruim porque oscila muito, né? Por exemplo, agora na seca aumenta um pouco, mas diminui a quantidade de produção, né? Aumenta, apesar que nós estamos num tempo atípico, que o leite demandou uma queda bruscamente. Os subprodutos do leite aumentaram, só que a base de compra do leite ela não aumentou, ela não acompanhou o mercado. Então, eu digo que é atípico por causa da pandemia, dos sistemas nacional e internacional, né? Poucos recursos para investimento, então girava em torno basicamente da atividade leiteira. Não conversei essa semana, até para mim ter conversado com os produtores para ver como é que estava o sistema hoje lá, como é que estava o preço de leite, eu não conseguia falar com eles, né? Então, poucos recursos de investimento. Alimentação, a base da alimentação desses animais, tanto na seca quanto nas águas, era ainda as gramíneas, né? Alimentação por gramíneas. E o sistema, quando nós iniciamos, era gramíneas na alimentação e sistemas de pastejos em áreas extensivas. Isso mudou, a realidade foi outra. Se quiser passar, Aldete. Agora que começa a melhorar agora. Bom, aqui eu gosto muito de citar o Caporal. Ele preconiza, né, que a ATER, né, Assistência Técnica, deve estimular, animar e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural sustentável, né, que envolvam atividades agrícolas e não agrícolas, pesqueiras, de extrativismos e outras, tendo como centro o fortalecimento da agricultura familiar, visando a melhoria de vida e adotando os princípios da agroecologia como eixo orientador das ações. Isso quando ele estava no MDA 2005. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu fui prestador de serviço do MDA em Minas em 2000 e
2010, se não me falha a minha memória. Mas, assim, já admirava ele, a Primavesi, né, os princípios a qual a gente arqueou a nossa atividade foi voltada justamente neles, né, nos princípios básicos, né, da agroecologia. Pode passar, Odete. Então, as potencialidades, né, da agricultura familiar, né, é o que a gente colocou, né, como princípio para a comunidade como um todo, né? Então, potencial produtivo, um pouquinho mais para trás, isso. Então, potencial produtivo em hortifruti granjeiro, eles tinham lá, né? Mesmo com pouco recursos, a gente poderia fazer um processo voltado a um fortalecimento, né? Produtos, né, de processamento artesanal. Então, a gente trabalhou N produções lá, mas não especificamente só com a visão de mercado. O mercado, a economia era um tópico inicial. Só que nós, quando iniciamos esses processos de produção artesanal, nós estávamos mais preocupados com os subprodutos, seria o lixo. Nós estávamos preocupados com o lixo. Por quê? Na mandioca, a gente tem as ramas, a parte aérea, nós temos a casca, nós temos a maniçoba, que a gente já discutiu bastante, né, Aldete? Então, assim, tudo isso voltado para quê? Voltado para a alimentação animal. Utilizar essa alimentação como uma complementação, por exemplo, fazer uma farinhada das cascas, fazer um triturado para enriquecer a silagem de milho, triturar as partes dos meristema apicais da mandioca para utilização. Então, todo o processo que a gente se iniciou era especificamente nisso, melhorar, dar uma valorização no produto a qual era processado, mas também viabilizando a questão da alimentação, diversificando a alimentação animal, né? Não só especificamente o uso das gramíneas, mas também uma complementação de subprodutos da sobra da artesanal. E aí entra também, não só na questão da farinha, a gente também utiliza também todo o bagaço, né, das polpas, né, tanto na parte cítrica, na parte do maracujá, que tem bastante sobra, então era triturado aquilo, fazia o processo de desidratação e fazia um enriquecimento, né, de uma complementação para esses animais, né? Uma outra coisa que a gente também incentivou bastante eles foi a produção de plantas alimentícias não convencionais, as chamadas punks, que ainda é um tabu, né, em algumas regiões. Mas viabilizou muito a alimentação das famílias, né? E não precisava ter grandes escalas produtivas, né? Mas pequenas áreas a gente conseguia produzir uma alimentação que poderia ser voltada para junto com as hortaliças mesmo, né? Então, assim, são viés que a gente colocou para eles, né? Por estar em uma região extremamente longe, né, de uma cidade mais próxima, onde tem, né, apesar que uma vez por semana ou a cada 15 dias ia um médico e uma enfermeira, mas a gente incentivou eles também na produção de plantas medicinais. E não ficou somente na produção dessas plantas medicinais, mas na busca de fazer utilização, né, para vermífugos, para produtos para queimadura, enfim,
para uso no dia a dia mesmo, alguma coisa de dor, entendeu? Uma coisa que a gente poderia utilizar, uma dor de barriga. Então, assim, a gente utilizou essa maneira, né? Uma outra coisa era a questão da aceitação do mercado dos produtos, né? Pelos consumidores. Então, a gente não ficou focado especificamente em produzir, por exemplo, farinha de beiju, né? Ah, mas quero fazer porque eu sei fazer farinha de beiju, vou fazer, né? Não foi nesse contexto. A gente fez um estudo mercadológico, a gente trabalhou com vários tipos de farinha, né? Ver a aceitação, ver o que nós tínhamos do produto primário, o que poderia ser feito, né? Então, dessa forma, a gente viabilizou o mercado. É ele que conduz o que nós vamos produzir. Então, não adianta eu produzir uma farinha de puba, né? E não ter uma farinha de puba, não estou falando que é ruim, não, gente. Eu amo farinha de puba. Então, assim, não adianta eu focar na farinha de puba se o mercado quer uma farinha, exemplo, com uma mistura de coco ralado, que é excelente, né? Então, quem vai me fazer produzir é o mercado, é ele que vai fazer a minha demanda enquanto cooperativa, né? Na verdade, lá trabalhava-se como associação, né? Não era cooperativa. E a nossa preocupação também, no caso da produção, era alimentar bem as famílias, certo? Ter o que se alimentar e o excedente comercializar. Então, sempre nós tínhamos os 50%. A gente trabalhava com 50% para a comunidade e 50% para a comercialização. Então, essa também foi uma coisa que a gente... foi difícil entender, mas eles conseguiram entender que nem sempre o dinheiro no bolso traz felicidade. A felicidade é barriga cheia e pé na areia. Tá? Uma outra coisa é o comprometimento, né? E a interação ao meio rural. Porque nem sempre todos os que estão assentados, né, na reforma agrária, no Banco da Terra, sei lá, no crédito fundiário, não têm aptidão. Então, assim, a nossa preocupação foi essa, né? Incentivar eles a produzir, a sentir vontade de estar ali, de fazer aquilo, né? Então, essa era uma preocupação nossa, tá bom? Pode passar outra. Bom, esse é o Levi, é um cara assim, volta um pouquinho. Aí, então, aí foi quando a gente começou a montar os sistemas, montar os piquetes, né? Então a gente ia na área de cada parceiro ou de cada produtor parceiro, estudava a área e fazia a viabilidade de cada. O Levi, esse que está do meu lado, ele é um coringa, na verdade. Então ele é um cara assim que ele ia do primeiro morador ao último. Então ele sempre estava junto comigo ali, nos ajudando. Não sabe ler, não sabe escrever, mas assim, era mão na roda para todas essas coisas. A gente começou também a ensinar algumas coisas para eles. Então, assim, muitas das vezes, o aprendizado, ou como é que eu vou falar assim, o ensinamento para eles, ou a troca, não é leitura, não é escrita. Então, às vezes, é no jeito que você vai moldando o aprendizado dele. Então, cada produtor a gente trabalhou dentro de uma particularidade. Isso foi mais desafiador, porque a gente está acostumado a chegar e juntar um número de produtores e dar uma palestra, né,
o difícil é você entrar e se assemelhar, fazer parte daquela comunidade, mergulhar para saber a realidade, você esquecer quem você é para você poder caminhar com eles, senão você não consegue. Essa é a realidade hoje do profissional. Eu fico até emocionado. Mas é assim que a gente faz, né? E a nossa preocupação era sair especificamente dessa única atividade que eles tinham e diversificar para várias outras. Mas como fazer, né? Eles priorizavam as áreas melhores para a produção de capim, né, de gramínea, para a produção de leite. E aí surgiu essa questão de trabalhar, mesmo nessas áreas, a gente fazer o processo dos piquetes, rotacionar, né? Nós teríamos área de pastejo o ano todo, teríamos o sombreamento necessário para o bem-estar desses animais, né? E teríamos também frutíferas no meio de arbóreas, por exemplo, piqui, jatobá. Então, jatobá hoje o pessoal usa muito no Goiás como seca-barriga. A Dipteryx alata, que é a gente fala aqui no Cerrado e aqui no Pantanal como o Viagra do Pantanal, o Viagra do Cerrado, que é o baru, né? A gente também trabalhou o baru lá. Trabalhou champanhe também, porque ela também produz castanha. Então, assim, a gente diversificou muito os piquetes. Então, a cada piquete de pastejo, a gente colocava do lado um piquete menor, só que com arbóreas, né? Aí frutíferas ou lenhosas. Aí dependia muito do que o produtor queria. A gente demandava, né? E aí a escolha não era minha. Eu simplesmente era somente uma ferramenta naquele processo todo ali. Então, eles tinham livre-arbítrio para escolher que fruta que eles quisessem colocar ali. E aí a gente trabalhou muito isso aí, né? Então, a gente trabalhou acerola, caju, goiaba, então, várias frutíferas. Até porque a gente já tinha conhecido um sistema de bezerreiro na Embrapa Silvio Pastoril aqui em Sinop, então a gente viu que foi bacana, foi bem, né? Foi bem incruente, né? Fala, né? A palavra certa. Então a gente começou a trabalhar isso, né? Salvo de alguns que já estavam com o pasto já do jeito que eles pegaram, né? Já eles já estavam mais de 10 anos assentados ali, né? Então, assim, não tinha pouco investimento, né? A área mesmo do Levi foi uma área que ele só fez a mudança na área, né? Aqui já é uma área que a gente já utilizou as árvores, deixou as árvores no pasto. Aqui já tem esse aí já é um pessoal com recurso que já comprou um gadinho Jersey melhor, né? Já com aptidão do leite, né? Já estava com uma média diária de produção entre 12 e 14 litros, já uma outra realidade, né? Mas mesmo assim, nós não deixamos de atender todos que quisessem participar do projeto. Aqui também, sistema rotacionado. Aqui também teve uma mudança no processo do pastejo, né? Introdução de gramíneas com melhor condições nutricionais, melhor rebrota, né? Com condições de entrada e saída. A gente também trabalhou algumas propriedades com
Muvuca, todo mundo conhece o que é muvuca, ou é bomba de semente, né? Em algumas áreas. Então, assim, a gente trabalhou bastante essa questão aí. Então, assim, foi um período assim que a gente trabalhou de quase 2 anos, né, com esses produtores e assim senti alegria, prazer de estar ali, né? Então a gente mergulhava mesmo. E aqui já é o já a parte já que já está no pastoreio, que já está no bem-estar animal, aí a gente já vê que uma produtividade já está avançada. Então, assim, uma outra coisa, nesse processo rotacional, a gente diminuiu, né, a gente já, como estava fazendo esse processo de transição agroecológica, o porém que ainda a gente não consegue, pode passar, Odete, pode passar. A gente não consegue, nesse processo de redesenho, né, dessa transição agroecológica, recurso ainda, não consegue que o laticínio ou a associação que compra o leite do produtor pague um diferencial. Infelizmente, paga o mesmo preço ainda de um produtor convencional. Então, e aí a gente chamou o presidente da cooperativa, mostrou toda a diversidade que a gente mudou o foco de produção, a maneira de manejar, todo o sistema foi mudado. E aí a gente chamou, fez uma reunião para ver se havia se ele poderia, né, buscar o leite à parte, pagar um diferencial. E estava caminhando para melhorar o leite, né, o valor pago pelo leite, mas era coisa de 10, 12 centavos de diferença do convencional. Pouquíssimo. Infelizmente é pouquíssimo. Teve outros, fora esse projeto que a gente trabalhou, a gente já trabalhou com outros, um viés também da agroecologia, de produzir leite agroecológico, e aí teve que os produtores se juntar na cooperativa ou numa associação para produzir subprodutos do leite, ou para envasar ele e vender como agroecológico, né? Então, nesse processo da transição, como eu falei, no redesenho, a gente tem uma diversificação de fontes alimentares, tanto para animais quanto para as famílias. Era uma preocupação nossa e deles também, que eles começaram a entender. A utilização, né, de subprodutos para complementação na alimentação dos animais, né? O que eles entendiam por lixo, nós entendíamos como uma complementação alimentar. Então foi fácil essa transformação, porque muitas das vezes, muitos deles acabavam na seca perdendo alguns animais por desnutrição, por falta de nutrição, por falta de alimentação. Às vezes, alguns tinham que soltar os animais no corredor das estradas para comer o que tinha ali. Então, mudou, transformou a visão, eles começaram, e aí no segundo ano, né, do primeiro ano que a gente começou essa transformação, essa transição, no segundo ano já mudou totalmente o viés, né, o pensamento. Então foi bem bacana isso aí, né? Alguns saíram porque viram que não era muito vantajoso, né? Onerava demais, tipo, a mão de obra, e o retorno não tinha retorno. Mas, assim, de 60 produtores, acho que 5 só desistiram do projeto e os outros continuaram alavancar, né, tocar. Uma das coisas dessa transição foi a introdução de arbóreas frutíferas, né, como a gente comentou, né? De médio e grande porte, né? Também a gente trabalhou com bancos de proteínas nos piquetes, né? Feijão guandu, leucena, né? Então o que a gente tinha, né, de oportunização, por exemplo, de algumas leguminosas que fossem viáveis, né?
a gente trabalhou também, né? A gente também trabalhou um planejamento participativo desses produtores, que foi o que alavancou mesmo todo o processo, né? Então, a gente trabalhou com empirismo, com técnicas tradicionais, com processos sustentáveis. A gente fez um bem bolado para caminhar junto com eles lá. Então, a gente era bem flexível nessa questão aí. A gente não tinha nada engessado, até porque a gente priorizou a participação de todos, né? Então, assim, a gente deixou aberto. Não, eu quero só produzir tal coisa. Tudo bem, vamos trabalhar só a produção de frutas. Outros, eu quero trabalhar só com quintais florestais. Bacana, vamos trabalhar. Então, assim, a gente deixou bem flexível mesmo para todos eles, tá? Quer passar aí, Aldete? Por favor. Então, projeto, né, de implantação de casa de farinha, como eu coloquei para vocês, né, viabilizando não só o subproduto da farinha, mas os outros subprodutos que iriam jogar fora a gente utilizava para alimentação dos animais, né. Casa da polpa de frutas também a gente usou bastante, né, utilizou para desidratação e também para uma complementação à parte, né? A diversificação de produtos em hortifruti granjeiro, né? Então viabilizou muito, saíram daquele acesso que tinham somente do trivial ali, a gente introduziu mais coisas, né? Inclusive as punks também, algumas frutas, a gente fez também uns quintais lá bem bacanas com frutas do cerrado, né? Araticum, enfim, uma série de frutas também que era um nicho foi um nicho de mercado que a gente alçou também, muito bacana, né? Então, assim, viabilizou muito. Uma outra questão foi a questão também de a gente ter um acesso a projetos de compras pelo PNAE e pelo PAA, né? Através de uma ONG, né? Aqui a gente vê embaixo uma foto, não ficou muito bem, porque aqui é um plantio de milho crioulo e nas laterais eu tenho guandu, né? Eu tenho o feijão guandu para complementar essa silagem, né? Quiser passar, Odete? Me avisa quando meu tempo estiver já estourando. Aqui uma nova visão, né? Uma diversidade biológica, né? Então a gente vê e nota, né? Até através dos animais, que essa mudança, né? Ocasiona uma melhor qualidade do bem-estar animal, né? O trato, né, do produtor com os animais melhora. A gente vê também que diminui nesse processo de diversidade biológica, diminui também parasitos, né, internos e externos, né? Até porque a gente trabalha com um sistema rotacionado, não está num pasto extensivo todos os dias, todo dia está num piquete novo, então também quebra um pouco o ciclo, né, de alguns parasitos. Então bem bacana o trabalho que a gente desenvolveu lá. Aqui é só uma enquetezinha da Extensão Rural Agroecológica, né? Então, ela melhora a qualidade de vida, né? E aí ela promove, né, condições, né, para evitar danos ao meio ambiente, né? Então, métodos, técnicas participativas, investigação, ação e participação, né, participativa. Então, processos educativos, aprendizagem coletiva, valorização do conhecimento local, que a gente frisou bastante. Agricultura como uma construção social, né, e econômica, eu vou muito mais além, que não é só social, mas econômica, né? Ela passa a ser sustentáveis dentro dos viés, né,
dos objetivos de sustentabilidade, estabilidade, produtividade, equidade e qualidade de vida, né? E, finalmente, eu falo de renda, mas de renda, de bens, né? E de estar bem em todo esse processo. Porque não adianta nada nós tentarmos fazer esse processo todo se o produtor não consegue mudar a cabeça. Eu mudo o sistema, mas eu não mudo a cabeça. Então, a gente vê que o que ocorreu lá foi a mudança do pensamento paradigmático, né, do produtor, né? Mas se eu fazer isso, melhora isso, isso. Então já começou a entender as teias, né, que a gente sempre fala que uma coisa muda, você muda um sistema e esse sistema começa a se unir a outras coisas, né? Então é dessa forma que a gente tem que colocar para o produtor, né? E ele vai conseguindo enxergar isso ao longo daquilo que da cadeia que a gente começa a montar, né? Então ele consegue enxergar, falar, oh, né? Nunca pensei nisso, né? Ou eu não acreditava nisso e isso aconteceu. Então é mais ou menos isso né, que a gente mas tudo depende da participação inicial. Se ele está focado, se eles estão buscando, né? Então esses são os novos paradigmas, né? São as novas visões. Você vê que a foto do lado esquerdo é onde a gente picoteou, né? A pastagem. Ele fez lá um investimento, um pouco investimento, adubou a área, colocou um capim diferenciado, porque até então era somente o braqueirão, né? Aí do outro lado ele tinha um curralzinho lá que sobrou umas tábuas da casa, ele fez um curralzinho. Só que quando a gente olha do lado e vê o que mudou no quintal florestal dele, é mais interessante, porque aí a gente já vê cedro, já vê frutíferas, já vê limão, já vê araticum. Então, assim, se eu penso em fazer um suco, essa é meu pensamento quando eu chegava nas casas lá, né? Oh, hoje nós vamos tomar suco de quê? Eu não quero mais maracujá, não, porque eu já estou enjoado de maracujá. Então tinha lá um maraticum, tinha um limão, tinha, enfim, tinha acerola, tinha outras coisas no quintal. Então era muito bom isso aí. E é bom você valorizar o produtor, o que ele produz, o que ele tem, né? Isso enaltece muita gente. Aqui é uma visão do desenvolvimento rural sustentável e solidário, né? Também é um modelo muito utilizado pelo pessoal do antigo MDA. Eu não sei nem que pés está o Ministério do Desenvolvimento Agrário, se ainda continua numa saleta na Secretaria da... Bom, enfim. Aqui a gente vê a agricultura, né, sustentável, né, de base ecológica, né? A intensificação verde, né, e dupla verde, né? Então, zonas mais aptas, monocultivos, né, grandes superfícies, intensiva em capitais, né? Então, tudo que é convencional, né? Então, eles falam que é a intensificação verde, né? E aí a gente parte do princípio de trabalhar dentro da estratégia agroecológica, né? Que é um viés totalmente desenhável, totalmente fora dos padrões, né? Que utiliza a natureza a nosso favor em todos os sentidos. Quando eu falo em todos os sentidos, no sentido não figurado, mas real, né? De forma real. A gente constatou isso. Algumas áreas lá, por exemplo, onde a gente implantou o sistema rotacionado, começou a aparecer pássaros, controle de cigarrinha, enfim, N coisas que a gente, às vezes a gente adentrava dentro das áreas extensivas de pastejo, a gente via muita praga, né?
E aí, quando a gente começou a movimentar isso, a gente diminuiu, porque começa a existir a biodiversidade de controle equitativo, né? Então, existe a praga, mas essa praga ela não está no nível crítico, ela está dentro de uma limitação. Ela vai existir, é óbvio, ela não vai zerar. Mas a gente vê que isso traz pontos positivos, traz um vivenciamento natural muito mais viável, né? De modo a dizer. Então, assim, por um outro lado, a gente também vê até os animais se sentem mais ativos, né? E aí não estou falando só do bovino, estou falando da angola, estou falando da galinha, estou falando do pato. Então, acho que diversifica também o processo alimentar dele, porque ele não fica só restrito àquela alimentação que é dada durante a manhã, né? Um milho ali e tal. Mesmo ele sendo milho crioulo, né? Que alimenta muito mais, tem um percentual de amido muito maior do que um agroséries, vamos dizer aí, né? Mas assim, então essa é a visão que a gente tem, né, como um todo dessa diversificação biológica. E dentro desse processo do redesenho, né, desses arranjos produtivos, né, eles passam a ser, né, sistemas produtivos autossustentáveis, isso mesmo, vocês não ouviram errado não, autossustentáveis. Eles não dependem de recursos de entidades financeiras, eles não precisam de capital de fora da propriedade. A propriedade produz a sua sustentabilidade, né? Os manejos passam a ser manejos sintrópicos, né? Não gosto muito dessa palavra, que aí eu volto lá para a agrofloresta do Ernest, eu não sou muito fã dele, me desculpa a franqueza, mas a agrofloresta dele para mim não funciona, é capitalista. Mas, enfim, vamos lá. Policultivos consorciados, né? Então, como a gente sempre preconiza, né? Existe essa questão do consorciamento, né? A gente trabalhou isso com gramíneas, né? Através de bancos de proteína. Então, assim, foi uma coisa assim, bem sucinta que a gente trabalhou. Cada propriedade a gente trabalhou dentro de uma identidade particular, vamos dizer assim, né? Os agroecossistemas totalmente sinérgicos entre si, né? Por si só, né? A gente também trabalhou essa parte de reciclagem de nutrientes, que foi a parte de compostagem, vermicompostagem, né? Então, um aproveitamento total. Então, além disso, a gente também introduziu os bioinseticidas, as caudas, os tratos naturais, que é todo o processo mesmo de desvinculação desse mercado de agrotóxicos, né? E os processos de agrofloresta normais, que eu falo que essa busca, né? Eu até coloquei, vocês vão ver no final com quem que eu estou conversando ali, mas isso é para o final, deixa para o final. Nesses sistemas, né? Não ficou exatamente igual essa foto é de um companheiro do Panamá, é um sistema agroecológico, é um sistema de ilhas, eles falam ilhas, me esqueci agora, é tanta informação que a gente se perde, mas são ilhas de alimentação dos animais leiteiros com as cortinas, né? As cortinas de agrofloresta, isso é no Panamá, tá? Ali aquele senhorzinho ali, é o pastoreiro ali, né? Observando as vacas Jersey com caracu, né?
Nós também tivemos um sistema em Cuiabá, um sistema bem do Cerrado mesmo, um sistema com floresta do Cerrado e tudo mais, também bem bacana. Eu até esqueci o nome do professor da UFMT, ele vai me matar, mas tá bom. Tá? Então, nesse processo, a gente pode, né, nesses sistemas agroecológicos, né, a gente pode produzir grãos, arbóreas frutíferas, lenhosas, animais, né? É uma integração de lavoura, pecuária e floresta, né? Melhora as condições de produção, enfim, fertilidade do solo, eu nem vou entrar nesses detalhes porque nem tem como, né? A fertilidade vai no pico, né? Porque toda vez que a gente rotaciona esses animais, os excrementos deles servem para o processo de fertilização, né? O adubo natural que faz o processo de ciclagem. Não tem muito o que falar. Além disso, também a gente tem a diversificação de produtos, né? Como ponto principal, né? A gente não fica antenado somente numa produção ou só num sistema econômico, né? A gente diversifica muito. E o melhor de tudo, né? O menor custo-benefício, né? Porque a gente tem vários produtos, a gente não corre o risco dessa oscilação de mercado, né? O leite está baixo, não tem problema, estou continuando entregando meu leite, estou trabalhando com lenha, estou trabalhando com farinha, estou trabalhando com outro produto que vai me agregar, tá? Esse cara aqui eu gosto de citar ele, Jairo Restrepo Rivera. Ele é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fronteira Sul, se não me falha a memória. Ele criou uma ONG chamada La Mierda de Vaca e ele trabalha no viés da agricultura regenerativa pela América do Sul todo. Eu não tive a oportunidade ainda de presenciar um curso dele, mas o acompanho. E a gente segue algumas coisas, inclusive até no próprio curso de iniciativas lá, né, Aldete, eu compartilhei algum material dele. Então é um cara assim que, quando fala de orgânico, eu me refiro ao Restrepo, né? E quando falo também dos processos de fertilidade do solo, eu lembro da merda de vaca. Então, assim, são coisas assim que a gente vai se moldando, né? Enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Enquanto cidadão. Então, assim, ele é um cara que eu gosto de citar muito, né? Porque ele fala que a orgânica é muito interessante, mas o viés da orgânica no Brasil é voltada para o capital. É a mesma coisa quando eu falo não estou denigrindo a imagem do Ernest, mas quando eu falo dele no sistema agrofloresta dele, viabilizando, tudo bem, eu sei que todo mundo precisa ganhar, mas é outro viés. Tá? Então, eu gosto muito de citar ele. Aqui é um plantio de milho crioulo, né, para produção de silagem. A gente vê que esse stand inicial aí é muito falho, né? Eram umas sementes que já tinham 2 anos, que já estavam com o pessoal lá na comunidade. É um cateto amarelo, né? Palha roxa, cateto amarelo e palha roxa. Me lembro muitíssimo bem, porque eu sou um admirador de sementes, né? Deu uma produtividade muito boa. Lá no fundo a gente vê os guandu, né, que também entra no processo da complementação, né, isso, lá no fundo, né, alimentar. E ali a gente vê essa arvorezinha aí que eles queriam cortar. Eu falei, não, deixa, deixa eu lembrar aqui, não é umbu, não,
Nossa, me falhou a memória. É uma planta nativa que serve para diabetes, serve para pressão alta. Então, Embaúba? assim, Imbaúba, exatamente, professora Cristina, muito obrigado. Então, assim, aí a gente, né, passa... Então, assim, é o vivenciar nosso, é esse, né? É andar, olhar e discriminar, mas discriminar no modo certo, né? Não uma discriminação que existe, não, não. Pelo contrário, discriminação de citar o que é, para que serve, né? Enfim, informar, né? E nesse processo todo a gente tem imensos desafios, né? Da agricultura familiar como um todo, dos processos agroecológicos, né? Um segmento da agricultura totalmente descapitalizado, falta de subsídios públicos, burocracias de investimentos, infraestrutura deficitárias, né? Um dos piores que tem são os meios de escoamento, né? Falta de incentivo de aumento de produtividade, falta de tecnologias, baixa capacidade produtiva, né? Falta de acesso à saúde, educação e êxodo rural, que é um dos piores que eu acho. Nesse contexto também a gente trabalhou essas questões das sementes crioulas, né, que era a rede de sementes livres do Brasil, né, então adaptadas às regiões do Brasil, resistência a pragas e doenças, desenvolvem com a fertilização de compostagem, apropriadas, né, para alimentação humana e animal, tem uma maior concentração de energia, diversidade de genéticas únicas e potencial para subprodutos N, né? Falando de milho, falando de mandioca, enfim, né? Pipoca. Pode passar aí, professora. As feiras de trocas também de saberes, né? Então a gente colocou algumas aí que a gente já fez presente, alguns parceiros, Sementes da Paixão, Aliança pela Agroecologia. Então, encontro de guardiões de sementes, trocas de saberes, né? Catalogação, a gente fez algumas catalogações lá de algumas sementes, né? Característica das variedades, diversidade biológica, né? Enfim, a gente trabalhou todos esses viés aí. Modelo de revolução verde, né? Levou a simplificação dos sistemas produtivos tradicionais, altamente complexos e diversificados, e a substituição das cultivares tradicionais por cultivares modernas, né? E híbridas, altamente responsivas a insumos químicos e agrotóxicos, segundo o nosso querido Miguel Altieri, de 2002, e Money, 1992, né? Aqui eu coloquei mulheres e agroecologia em rede, né? Semeando a transformação. Na verdade, a maioria dos produtores eram produtoras, a sua maioridade lá, tá? Então, 60 famílias, quem mais se sobrepunha, né, junto a esse grupo que a gente trabalhou lá, foram as mulheres, né? A gente trabalhou de igualdade, homens, mulheres, todos eles na maior sintonia. Trabalhou gênero e juventude também, porque a gente sabe da importância deles continuarem, né, o processo. Existem várias, a gente já até chegou a comentar, né, Alberto, que essa questão da juventude querer ir para a cidade, querer modernidade, querer dinheiro fácil, né? Então, era uma coisa que a gente também se preocupa, né? Se preocupava e se preocupa, né? Então, a gente, através disso, né, a gente fez vários processos, né? Pode passar. Então, a nova, né, agricultura familiar, né? Eu falo, quando a gente fala nova, porque quando a gente tira, né, aquelas vestes antigas, né? A gente busca novos mercados, a gente agrega valores em subprodutos, novas tecnologias, apesar de não ser
não ser nova, né? Mas dependendo do viés onde você está, são novas, né? Ambientes sustentáveis, né? A gente não tem esse problema de oscilações de mercado, como eu disse, quando a gente trabalha com policultivos, né? A gente também trabalha dentro de planejamentos mercadológicos, né? Através das capacitações também, né? Então, assim, tudo são trocas e geralmente sempre, né, buscando tentar um acesso a créditos, né, que hoje é bem complicado. Não podia deixar de citar aqui o pessoal, os que mantêm ainda a agrobiodiversidade e no contexto disso também a gente sabe da campanha, né, contra os agrotóxicos. A gente tem alguns companheiros nossos, né, não sei se está presente hoje, mas os convites foram enviados também, tá? Meu tempo está se esvaindo, né? Aqui são algumas parcerias que a gente tem, os núcleos de estudo e extensão, a Asa do Nordeste, Muda, NEAPO, Instituto Terra Vida, Aspita, do meu xará lá, o Robert, o NEA, enfim, Terra Mãe, enfim, a gente colocou para divulgar mesmo, para, né, mostrar o quanto aqui também a MAI, que é o movimento agroecológico lá do Ceará, né, da Paraíba lá, Rede Ecovida, a Gaia, a Renda, Paraná Agroecológica, a minha amiga, ela vai me matar, Hortas Urbanas lá de São Paulo, da Hortas da Coruja, ela agora, acho que é vereadora, se não me falha a memória, e vereadora junto com o pessoal da Horta lá, são vários vereadores que trabalham um período e fazem troca, é muito bacana, muito bacana. A gente sempre manda algumas sementes para ela. Mas eu esqueci o nome dela. Esse cara aí. Muito sentido de perder a esposa. Tive o prazer de conhecer. Assim que Raoni. Pode passar o dente. Uma autoridade, um homem excelente. Um coração grandíssimo. Esse cara aí todo mundo conhece, né? O coordenador nacional do MST. E embaixo as bibliografias, né? Então, assim, essa é a minha vida. Embaixo vocês estão vendo por onde eu passei. Viram as fotos lá? Gente do céu. É emocionante, né? Muito. Um mergulho. Parabéns, viu? Depois de uma pandemia dessa, é muito bom relembrar muita coisa, hein, Odete? Muito Nossa, mesmo. muito emocionante. Tem que segurar o choro, porque ele realmente mergulha, né? E aí, gente, quem quiser ficar à vontade, mas parabéns, viu, Robert? Realmente, Obrigado. sem palavras aqui, né? Nós vamos deixar Para os outros para frente aí, de qualificar, repente. né? Muito bom, trabalho completo, né? Mas um dia desse, nós vamos falar um pouco sobre Minas Gerais. Foi muito bom também. Trabalhou lá também? Trabalhei. Fui parceiro do pessoal do MDA, né? Nas comunidades lá, norte de Minas. Esse trabalho que você fez, durou quantos anos? Na verdade, esse trabalho era um trabalho para 4 anos, só que foi diminuído para 2 anos só, né? Então, é sempre assim, né? Mas muita coisa. Foi feita muita coisa em 2 anos. Foi. Graças a Deus a gente teve o apoio da comunidade. Na verdade, eu falava que eu ia pro hotel lá. Muito bom, viu? Nossa, gente, muito bom, muito emocionante, muito profundo, né? Mas vocês fiquem à vontade, quem quiser falar, quem quiser perguntar, pode ficar à vontade.
A Cristina tá doida para perguntar faz horas. Pode falar, Cristina. Ele quase fez a gente chorar também, né? Ela tá quietinha. A minha cachorrinha tá querendo participar aqui, latindo. Eu percebi. E aí, gente? Tá todo mundo emocionado? Tá todo mundo calado? Ninguém tem nada para falar? Aí tem que entrar de novo. Ô, Robert, deixa eu só fazer uma pergunta, já que você está me instigando aí. Fique à vontade, Cristina. Você trabalha em qual instituição? Hoje eu sou autônomo. Ah. Hoje eu trabalho como autônomo, né? Não, mas esse trabalho você fez através de ONG? Esse trabalho que eu fiz foi através do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Ah, fico muito feliz. Porque eu conheço o Senar de longe, mas eu, por exemplo, eu acho que aqui ele funciona muito pouco. Eu vejo pouco eu no campo, entendeu? Mas fico feliz de saber que tem realmente gente que está se empolgando com essa... Na verdade, assim, Cristina, se eu fosse olhar pelo que eles me pagavam, eu não conseguiria transformar tudo isso, né, essa realidade hoje que eu vejo dentro da comunidade, mas aquilo que eu falo, né, às vezes não é o dinheiro no bolso, mas é a satisfação profissional. É a paixão, tem que ter paixão no coração, isso você tem. Por isso que eu vejo que realmente eu sei que as pessoas ganham pouco e acabam, assim, fazendo o mínimo possível e pronto. Ora pois. Realmente, parabéns, porque você fez o diferencial. E isso é muito importante. Sim. É isso que a gente almeja, né? Acho que não é posição social, não é ser rico, não é nada disso, não. É sentir-se igual a todo mundo, né? E eu acho que quando a gente estuda, né? Eu nunca estudei em escola particular, então eu venho de escola pública, de universidade pública. A troca, né? Eu estou devolvendo. Então, eu como professor, eu acho isso, que a gente aprende, até na pesquisa, né? Dentro da universidade, a gente acaba pesquisando muito. E que só faz sentido se a gente repassar isso para quem vai aplicar. Então, não adianta você saber, né, que é melhor ter uma agroecologia se as pessoas que precisam disso não sabem fazer transição. Então, a gente está aí mesmo para isso, para fazer essas divulgações. Sim, mas é isso que eu falo, né, professora? Eu acho que nós, como pesquisadores, eu me incluo porque eu sou um nato pesquisador, eu sou apaixonado, né? Eu não sei se vocês perceberam isso, né? Mas, assim, precisa chegar lá no final. Precisa chegar lá quem precisa dessa divulgação das nossas pesquisas, das nossas avaliações, então, assim, das nossas comparações, né? Das nossas certificações do que o empírico também faz parte da ciência. Hoje a gente vê muito isso aí quando o Altieri, quando a Primavesi, né? Grandiosa Primavesi, desmistificava e colocava, né, isso, né, dentro de todos os processos, né, do dia a dia, né, tanto dos produtores. Então, isso é gratificante, né, e é isso que a gente preconiza, né, a gente busca levar lá para quem precisa. Porque quem não precisa, ele paga. Tem os agronegócios da vida aí para correr atrás, né? Então, acho que precisa ter esse diferencial. Então, eu, por exemplo, ontem participei de uma reunião com a prefeitura de uma cidadezinha aqui da Paraíba. Uma cidade pequena, daquelas que tem canais de esgoto, céu aberto, aquela coisa. E aí me chamaram, né, para propostas. Aí as propostas foi o que eu disse, fossas ecológicas, é biorremediação dentro do próprio canal. Então, acho que a gente, a baixo custo, a gente vai conseguir resolver muita coisa. A questão é querer fazer. E eu vou muito além. E eu vou muito além. Você já falou de canais. Eu sou de uma região do Pantanal que trabalha com muito aguapé. Os aguapés servem para metais pesados, para detritos e, além disso, desidratação e produção de alimentação animal. Nós estamos falando de peixes, nós estamos falando de, enfim... É isso que eu vou usar. Hidróficas,
Me fugiu a memória. Me fugiu a memória dos aguapés lá, qual família que eles são. Mas é isso, a gente vai propor coisas simplicíssimas. Exatamente isso. É isso e mesmo. que Não funciona, adianta... então. Não precisa de dinheiro, não precisa de nada. A gente só quer resolver a situação. Não. Precisa só disso. Esse é o processo. O processo precisa ser simplista para depois contemplar muito mais coisas. Entendeu? Mas parabéns, é isso mesmo, professora. Muito bom. A Carmen tem uma pergunta, né, Carmen? Pode falar, tá? Tá desligado o seu. Sou todo ouvidos. O dela tá mudo, não sei. Ela tem que tirar o mudo lá. Aí. Vocês me ouvem? Uhum. Sim, tranquilo. Sim. Carmen Vieira. Carmen Vieira que estava entusiasmada pela minha palestra. Não é palestra, Carmen, é só uma troca de experiência aqui. Ah, mas meu Deus do céu, foi excelente. Foi uma viagem. Robert, parabéns assim, pelo teu trabalho e a tua emoção, né? É tocante, assim, o quanto tu te comove, o quanto isso faz parte de ti, né? Corre no sangue. É impressionante, né? E você viu eu ao lado de quem, né? Do grandioso cacique Raoni. Eu sou remanescente de uma etnia que chama Guató do Pantanal. Não existe mais. Nossa. Não existe mais. Eu sou índio. Eu sou do Brasil. Que legal. Eu, infelizmente, sou descendente só de açorianos, né? Por parte de pai e mãe portugueses. Não tenho essa tua honra aí de ter sangue indígena, sangue nativo, mas enfim. Mas eu acho que você se engana. Se você for fazer um DNA, o que mais tem é sangue de latino. Ainda é da minha família. Engana, hein? Né, professora Cristina? Engana. Ainda é da minha terra. Nada contra os portugueses, pelo contrário, eu adoro, sou doida para conhecer os Açores, tem uma parte dos parentes que são da Ilha da Madeira também, mas assim, de indígenas, acho que, com a minha pele branca, eu acho bem improvável. Eu fiquei pensando no teu trabalho, foram 2 anos e foi super intenso, né? A quantidade de ações assim, que vocês conseguiram fazer é impressionante. E eu queria te perguntar, assim, até botei no chat antes, como é que foi a repercussão na comunidade fora do assentamento? Como é que foi essa interface do trabalho de vocês? E como é que isso repercutiu? E depois, como é que foi divulgado? Isso teve uma cartilha, um artigo? Se isso saiu, foi além dos limites ali de onde vocês desenvolveram as ações, né? Bom, primeiramente, assim, quando a gente presta um trabalho para uma instituição igual o Senar, ele senta em cima, né? Vocês sabem disso, né? Todos os dados, tudo que é tabulado é deles, não é meu. Eu sou só uma ferramenta, eles estão me pagando para... Eu sou um prestador de serviço. Porém, que é o seguinte, a gente vê com bons olhos, né? Até porque... na região a gente tem várias organizações não governamentais que viram com bons olhos o trabalho que a gente desenvolve, né? Apesar de a gente estar junto com o Senar e saber, né, da nossa origem, da onde a gente veio, da onde a gente partiu, né, para todo esse processo, né? Porque o Senar, na verdade, o que ele queria era dar o incentivo à bovicultura de leite e pronto. Melhorar as condições de produção, genética e só. Mas o desafio que a gente levou foi muito além daquilo que do viés que eles queriam, né? Então, assim, repercutiu muito, com certeza, né? Via capital, que é Cuiabá, depois em Brasília também, teve uma repercussão. Eu digo que 50%, né? Um lado bom, um lado ruim. A gente sabe que nem todas as pesquisas são... Nem todos os que são, vamos dizer assim,
administradores veem com bons olhos essa questão da agroecologia, da produção sustentável, até porque nós estamos numa região, a região norte de Mato Grosso é uma região extremamente celeira de grãos, né? Então, muitas vezes a gente fala que a gente chove no molhado, né? Mas é muito bom que a gente... Olha, eu tive uma experiência com a esposa do Levi, a esposa do Levi, daquele menino que viu na foto lá, medindo, ajudando eu a medir. Ela chegou no patamar de produzir pomadas para queimadura. Então, tudo foi busca. Mas partiu do princípio de quê? De abrir o leque de plantas medicinais, entendeu? De se antenar a essas questões que são importantes, até porque você está a 100 quilômetros de um grande centro médico, hospitalar, né? Então, a gente está num ambiente que não é nosso, é um ambiente natural. Então, percorre vários processos, né? E aí tem, exemplo, cobra, escorpião, centopeia, enfim, né? Então, a gente precisa se precaver antes de tudo, né? Mas a gente vê que teve uma repercussão muito grande, né? Às vezes eles fazem de desentendido justamente para isso, né? Para não dar não dá o mérito a quem realmente merece o mérito, né? A gente é igual a professora Cristina, né? Nós estamos para trabalhar, para levar a quem necessita, né? E de uma certa forma, se nós formos reconhecidos, o nosso trabalho está feito, o nosso ego está massageado. Então, enfim, eu estou satisfeito. Eu digo até, não é nem questão de reconhecimento por mérito, né? Mas no sentido, assim, de ser aquilo ali ser uma vitrine, né? De que forma aquilo chamou os olhares da atenção e se tornou ou não uma vitrine, né? Porque a gente vê muito, acontece muito isso, né? Essas ações que acabam se perdendo, elas são feitas, tem todo um investimento emocional, físico, de conhecimento, e no final das contas, depois que termina o projeto, aquilo praticamente, tu não vê aquilo ser difundido, tu não vê aquilo... Isso, no meio acadêmico, então, não se fala, né? Isso é quase de prática. É o que a gente estava conversando agora, né, com a professora Cristina. É assim, é complicado porque você mergulhar todo o processo, né? Então, eu acho que eu devo uma satisfação para a comunidade também, né? Eu preciso por mais que a gente fez todo o trabalho dentro da comunidade, apresentou essa comunidade, colocou ela num caminho, vamos dizer assim, de uma elevação mercadológica, ecológica, social, né? Eu acho que muitas vezes a gente precisa justamente isso, né? É o que eu sempre falo, né? Numa pandemia dessa, a gente assiste um bate-bola desse aí, a gente fica... Nossa, a gente até esquece do coronavírus, né? Então, assim, precisa, né? Às vezes não é mérito, não é dinheiro que pague. Esse aí não há dinheiro que pague, né? É uma satisfação que a gente vai levar como pessoa, como... Então, assim, eu chego na comunidade lá, sou tratado, acho que melhor que o presidente, né? Então, assim, mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer ter o acesso com eles, então a gente deixa bem livre a hora que eles precisarem, né? Eu só vejo, assim, que deveria ter mais iniciativas dessa, né? Não por parte, né, acho que o governo era para ter isso. A gente via muito isso aí quando era, então, o ministro lá de Minas Gerais, o Ananias, né, que é deputado federal hoje, acho que é deputado federal, não sei. E a gente teve um tete-a-tete, assim, ele chamar o pessoal que prestava serviço para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, falar, chega aqui, o que está acontecendo lá nas comunidades, né? Então, é muito bacana isso, né? Então, ele preocupado com a agricultura familiar, preocupado com financiamento, preocupado se o que nós estávamos levando era conivente com a comunidade.
né, o incentivo, como que a gente estava tratando os produtores, se era de igual para igual. Então, é nesse sentido, Carmen, que eu falo que todo pesquisador precisa desmistificar, tirar a veste, aquela veste pesada, né, e adentrar, né, fazer aquele mergulho assim que eu sempre gosto de entrar na comunidade. É o meu maior prazer é estar em contato com o produtor, é pisar o pé no chão, entendeu? É comer o que ele come, entendeu? É estar ali, na lida que ele está. Se ele vai colher milho, eu vou com ele. Se ele vai colher um maracujá, eu vou lá, entendeu? Não é interferir no meio dele, é estar no meio dele, com ele. Então, isso é o mais, entendeu? Eu tive vários professores, né? Modéstia à parte, né? Construir junto, né, Robert? Oi? Construir junto, né? Exatamente. Isso é o mais bacana, Carmen. Essa construção, essa troca, essa afetividade, essa cumplicidade, essa poder contar o produtor, você não está ali, ele ligar para você tal coisa, o que você acha? Então isso é o bacana, entendeu? É muito mais do que, né? Então é algo assim diferencial, é diferencial. É demais, né? É, Mas não sei se sim, eu não sei se eu respondi a pergunta da Carmen, que eu falei Sim. muito. realmente a essência do que falam participativo, né? Mas eu Do tive uma professora muito boa participar da Embrapa. Eu da tive uma Embrapa. professora muito... Aldete, você Ah, tá. conhece? Eu tô, Fonseca. tô tentando imaginar aqui quem é essa professora, gente. Robert, mas assim, Ela... uma coisa que a Carmen, eu acho que o que a Carmen quis levantar aqui é a questão do referencial, né? É um trabalho que pode ser referência para outros e que muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não consegue mostrar, né? Mostrar para a sociedade, mostrar para o poder público, né? É um trabalho que poderia estar contribuindo para uma política pública, para mostrar, né? E comprovar a importância da agroecologia, da agricultura familiar, enfim. E a gente, nesse ponto, a gente realmente precisava dar um salto, né? Como a gente tornar mais visível esses trabalhos, né? Para a sociedade em geral, para o poder público, como um trabalho referencial, porque não pode, né, Carmen? Acho que é isso que ela quis dizer também, sabe? Da gente, como a gente tornar visível isso de uma forma mais ampla, né? Tornar isso visível aqui em Brasília, em outros locais, entendeu? Eu acho que a gente precisa fazer isso, porque eu ainda acho que tem muito desconhecimento, tem muita maldade, tem muito oportunismo, né, do poder público, mas também tem muito desconhecimento, entendeu? A gente tem que procurar formas de tornar visível isso. Tem. Porque assim, Com você foi certeza muito que tem. além do que você foi contratado para fazer. Você foi muito, muito, muito além, em muito pouco tempo, né? Além do Sim, que você foi contratado para fazer, né? E o Senar, como vocês disse, né? Queria aquele resultado ali, ponto final. O sim, Senar, a meta do Senar foi cumprida, né? O que eles queriam sim, mesmo era cumprir a muito. tal da meta e ponto final. Só que você foi muito além disso, né? E, Então, respondendo tanto a você, Aldete, quanto a Carmen também, quando a gente, né, infelizmente, quando encerrou o curso, né, participativos lá das pesquisas participativas, né, que surgiu a ideia de montar, né, um grupo, né, para a gente fazer uma roda de conversa, mas era justamente para isso, para criar um sinergismo de pesquisadores, de produtores pesquisadores. É justamente isso, para a gente tentar almejar alguma coisa já muito mais além, né? Talvez, pode ser que eu não esteja muito presente às vezes nas quinta-feiras, mas eu sempre dou um pitacozinho ali, olho o que está rolando, entendeu? Mas assim, extremamente antenado, não interferindo muito, mas já com essa preposição de buscar uma coisa lá no futuro,
Porque nós estamos falando de que de todas as regiões do Brasil hoje estão hoje dentro da roda de conversa. Então, tudo que a gente tem visto aqui não é só da região do Mato Grosso, não é só aqui região norte de Mato Grosso, mas a gente vê no sul, a gente já viu do Nordeste, as regiões do Nordeste que são extremamente riquíssimas. Eu falo isso e abertamente, me desculpem o Sul tem muita coisa boa, tem muita tradição, mas quando você adentra o Nordeste é extremamente riquíssimo em qualidade de semente, em bancos. É um pessoal que está assim, quando adentrei o Nordeste, eu conheci produtores assim que eu falava, nossa, será que eu tenho problema? Será que eu tenho problema? Não, não é possível. Uma seca dessa, o cara rindo, trabalhando e olhando para frente, sabe? Então, isso nos alegra, entendeu? Isso nos alegra, isso nos motiva. Eu sou pernambucana, recifense de nascimento. Que bom, que bom. Mas isso é verdade, entendeu? Porque assim, a gente vê a dificuldade que eles passam lá, a falta na seca, sabe? A dificuldade de criar animais, de poder plantar, sabe? Mas estão ali, sofre, mas estão sempre animados, eles não desanimam nunca, entendeu? E isso é o bacana de tudo, entendeu? Então, você chega desanimado, você ouve um nordestino, acabou. Você já tem gás para a vida inteira. Claudete, oi. Tem um participante aqui que é uma das pessoas da UF lá que eu te falei, da empresa Júnior, o Rafael, e ele está participando aqui. Bem-vindo, né? Bem-vindo, Rafael. Eu estou vendo aqui P&Q, né, Rafael? Olha aqui, a empresa Júnior lá. Que legal. Seja bem-vindo, Rafael. Cristina, a Carmen, eu vi seu gato pular aí. Eu sou apaixonado por animais, cachorro, gato, tudo. Periquito, galinha. Eu também, tudo. Então, gente, vamos ativar nossa criatividade e pensar em formas aí da gente tornar esses trabalhos visíveis, mais visíveis, né? De repente, uma publicação, quem sabe um livro, né? Muito bacana isso. Então, você vai aqui na roda de conversa. Teve eu até pensei, quando eu coloquei lá do Aspita, né? Do xará lá, o Robert, não sei das quantas lá. Peterson, né? Robert Peterson. Peterson. É o Peterson. É o presidente da Aspita. Então, assim, eles fizeram Paulo Peterson. Paulo Peterson. Desculpa. Eu estou me equivocando com outro Robert aí. Que tem um Robert também que trabalha na parte orgânica, que veio aqui em Mato Grosso fazer uma palestra. Ele deu uma palestra num dia, eu dei uma outra sobre produção bovino de leite. Então, assim, todas as experiências que eles tiveram com associações ou com... Eu não sei se você chegou a ver esse livro da Aspita, foi uma publicação, acho que de 2010, se não me falha a memória, Odete. Eu não tenho precisão se é 2010. Mas lá ele cita algumas pesquisas, algumas experiências no livro, denota lá as pessoas que participaram, o que foi feito, com fotografias, com tudo. A gente também poderia muito bem fazer um processo desse, né? Cada um com a sua potencialidade, dentro da sua realidade, né? Dentro da sua região, né? E é muito bacana isso. Eu vejo com bons olhos isso. Isso também serve como uma ferramenta. Não sei se eu estou ajudando, se eu estou... Ajuda demais. Eu sou um cara assim... Para quem está aqui, a ideia da roda de conversa foi dele, do Robert. Ele que deu essa ideia lá na turma. Foi a primeira turma, né? Foi de todos nós. A ideia, ele que puxou essa ideia de fazer a roda de conversa.
Aí a gente deu Mas eu maior fiquei por último para dar uma palestrinha. nada, está no meio do caminho ainda, tem outros. Então, eu Com acho que a gente pode certeza. estar pensando nessas possibilidades mesmo. E eu vou muito. Porque tem meios da gente estar publicando hoje É, com a internet, né? Então, um e-book, né? Alguma coisa certo, digital. mas aí o que que eu estou pensando? Hum. Talvez tudo que acontece Tem é o a nosso. aba também, né? A Ana, que Tem está a dando aba, apoio. Ana. Então, assim, eu acho que tudo que acontece é permissão de Deus, né, acontecer. Às vezes a gente olha por um lado tão negativo, né, que já tem mais de 60 mil falecidos, né, dessa pandemia, Uhum. mas nos trouxe, talvez a gente um pouco mais longe, a gente se aconchegou mais, né, o nordestino fala aconchegou, né, e aí a gente começou a ter novas visões, ter outras, né, posições, ter outras ideias, né? E talvez, quem sabe, depois dessa pandemia toda, a gente possa criar um encontro da roda de conversa, né? Vamos Sim. sair do virtual, né? Vamos escolher uma região aí, vamos lá para Recife, né? Olinda, né? Vamos lá, né? Uma data bem todo mundo possa estar lá, né? Ah, eu sou o Robert, ah, eu sou a Odete, ah, eu sou a Cristina, eu sou a Karen. Então, assim, isso é já pensando lá na frente. Quer dizer, o livro das nossas experiências é uma coisa, mas lá na frente, o nosso encontro pessoal, né, já é mais uma outra ideia, né? É Então, desse jeito mesmo. né? Diz que no meio do caos que surgem as grandes ideias, as grandes coisas, Exatamente, justamente para sobreviver ao caos, exatamente, né? Então, para sobreviver ao exatamente. caos, para conviver com o caos, para ter essa resiliência, que surgem aí as soluções, né? As ideias, enfim. Eu acho Sim, que com certeza. essa questão do curso realmente, assim, online, né? Foi, para mim, foi muito super. Eu não esperava, realmente, muitas pessoas não esperavam esse efeito, né? De Na estar. verdade, você achou que era só mais um curso, né? Não tinha nem noção, assim, né? Então é interessante porque Não, são mas foi pessoas bom, foi muito bom. de diferentes lugares, né? Que Não, estão, mas foi bom. de alguma forma, se conectando, se conhecendo, trocando experiência, trocando conhecimento. E aí, uma coisa que a gente A já tinha Cristina está falando aqui, não se livrou mais da gente. a gente, uma coisa que já tinha disponível, né? Porque quantos cursos online tem por Sim, com aí? certeza. Uma coisa que Com já certeza. tinha, que já existia, e ninguém, a gente não usava. Impressionante, a gente não usava. Então, foi preciso o caos, né? Foi preciso Sim, a crise, sei lá, o caos, para a gente poder conseguir. A gente ter a ideia de fazer isso, de usar, enfim, né? Então, sim, com é certeza. assim mesmo, Com alguma coisa certeza. vai gerando outra, né? Mas já é uma coisa para a gente já se pensar, né? Já entra como um planejamento Uhum. futuro, né? Porque acho que ainda tem várias experiências para a gente trocar, né? Nas quinta-feira. A quinta-feira ficou A gente está show. no primeiro ciclo, né? Por mim, a Quinta-feira gente continua. ficou show. Por mim, a gente faz Show. outro ciclo, sabe? Tem muitas Sim, pessoas ali, tem mais de 100 pessoas naquele grupo do WhatsApp, então, com certeza, cada pessoa tem uma experiência para estar mostrando, sim, para estar sim. apresentando, né? E, de repente, a gente vai estar aí fazendo, sei lá quantos e-books, né? Cada ciclo desse, um Bastante. e-book, né? E depois a gente pode fazer um encontro e depois a gente pode fazer um projetão, né? Vamos construir um projeto, assim, a nível de Brasil, vamos correr atrás do dinheiro. Sim, sim. Eu acho que uma coisa vai gerando, né? Vai gerando outra, né? É isso. Mas, Mas, realmente, Cristina, dar aula online não é muito legal, né? A Aldete sabe disso, né? Apesar que, assim, o curso que ela deu foi foi bem dinâmico e tudo mais. Mas, assim, no dia a dia, para a gente lecionar para aluno, quando há aquela ida e volta, é bacana. Mas o tete a tete com o aluno, com o produtor, é outro tete a tete. Então, aqui na UFPB, estava naquela coisa, vai ter aulas online, não vai ter aulas, o que é que a gente vai fazer? Aí a reitoria, na realidade, ela propôs um semestre complementar, suplementar. E aí, quem quisesse, porque ainda estava naquela fase das pessoas se adaptando, assim, meu Deus, isso não vai. Mas aí acabei
propondo uma disciplina, e são disciplinas que não são obrigatórias, né, que é para as pessoas que não são certificadas, mas houve várias propostas de disciplinas. E aí acabei dando essa, mais ou menos aquilo que a gente fala aqui, né, ações simples, baixo custo para a sustentabilidade. Eu nunca pensei em me adaptar a estas coisas, mas foi assim super legal. Mas, só uma pergunta. Mais. Só uma pergunta. Eu acredito que a senhora, igual eu, gosta de escrever. Como a senhora adaptou a não escrever? Então, eu dou muito também pelo próprio PowerPoint, né? Mas eu quero diálogo, entendeu? Eu sinto falta de ter pergunta e de entender. E aí eu faço as perguntas e ninguém responde e eu fico atrofiada. É ruim, é bem ruim. Por exemplo, 120 pessoas na disciplina. Então, a gente passa a ter muito mais acesso, é o que vocês estavam falando. Foi, assim, uma coisa ruim, né? Mas que trouxe... janelas e portas que a gente não tem noção. Exatamente. É o curso que a gente fez com a Aldete. Acabou, eu estou conversando com pessoas para fazer fossas lá na Bahia, estou falando com gente lá do norte, estou falando... Então, a gente acaba tendo, assim, uma propagação, né, muito maior em termos de comunicação. Sim, sim. Assim, nunca pensei, eu nunca pensei. Os trabalhos, as experiências, né? Mas você é um longo alcance, né? Você está alcançando de diferentes regiões do Brasil. E essa troca, né? Essa troca de experiência é muito importante. Onde é que o Robert fez? Pois é, ia dar um pitaco ainda no Aguapé, né? É isso mesmo, muito bom, viu, pessoal? Briófitas, é isso? Briófitas, professora Cristina? Os aguapés? Eu não sei te dizer, não, briófitas acho que não, que as briófitas acho que são os... Briófita é musgo. É o musgo, Macrófita. Macrófitas são as plantas aquáticas em geral. Macrófitas, isso mesmo. Eu lembro que eu vi, no primeiro ano de faculdade, eu me pendi para esse lado para fazer alimentação flutuante com uso de aguapé para piscicultura. E o restante do pessoal está quieto, né? Cadê o povo aí? O Rafael, a Magda, a Mariana, a Maristela, a Vitor, está todo mundo quieto. Algum documento tipo que o senhor tem registrado? São tudo mineiros, mineiro. Fica assim quietinho. É Rafael que perguntou aí, né? Está sendo muito usada, né? Rafael, então, é o que a gente está propondo agora. Eu só tenho ele, não foi publicado, as minhas experiências estão armazenadas com fotos, não são todas as fotos, eu não coloquei todas as fotos, porque eu achei que ia ficar muito pesado, e a gente já está com essa intenção, não sei se você percebeu a nossa conversa, de já fazer com que essas experiências possam chegar a muito mais interessados, né? E nas regiões, né? Inclusive a gente está indo muito mais além, que é a questão de nós, depois desse ciclo, ou todo esse processo da pandemia, a gente fazer um encontro, né, então acho que é bem bacana isso. O povo está saindo, vamos tirar foto. Sim, pode ser. Cristina, está perguntando quando é a próxima, eu tenho que dar uma olhada, gente. É para ser toda quinta-feira, mas teve gente que desistiu, eu não sei se na próxima vai ter, aí vou dar uma olhada e falo lá no grupo. Então, eu não sei se era a próxima a outra, que seria a minha, mas como eu já fiz antes, aí já mudou. Então, vamos tirar uma foto para você poder abrir a câmera? Sim. O Nestor tá meio com problema, ele tá no celular, só tá aparecendo na janela dele, não sei se é ele. Meus cabelos fazer assim, o cabelo arrepia. Tá saindo fogo, assim. Ei, gente, vamos tirar uma foto aí. Mas é fogo do bem, é fogo do bem. Gente, céu, que negócio, esse negócio no fundo aí, efeito especial. Esse fundo aí foi feito pelo Spielberg? Sei não, eu peguei na internet esse negócio. Fogo mesmo, vermelho. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp e botar lá a foto. Muito bom, Robert, realmente muito emocionante, viu? Não conhecia seu trabalho e eu fiquei impressionado, não só com o trabalho, mas com você, né? O seu envolvimento realmente real, né? É por isso que eu falo que às vezes eu a paixão, é o amor mesmo.
Por isso o quê? Não, às vezes quando eu falo da agricultura familiar, eu choro mesmo, é emoção mesmo. Conversa, né? Conversa. Aqui, eu vou botar foto. Até Desses 28 do chat aí, não tem uma pergunta aí pra gente? Hã? Não tem. Vou olhar, né? Eu nunca olho o chat, gente. Peraí. Deixa eu ver aqui no chat. Rafael, desculpa, tento sair. É Cristina? Qual é a outra Cristina? Robert algum documento. Não, eu estou perguntando se tem documento. Mas se você essa apresentação, se você quiser repassar, Aldete, fica à vontade, tá? Eu já fiz ela em PDF. Pode. Bota lá no grupo, então, junto com a Sim. gravação. Tá certo? Tá. Então tá, Autorizada. vamos nos despedir, então. Vou dar uma olhadinha para ver se vai ter semana que vem. Mas vocês deixam saudade, hein? Meu Deus do céu. Eu nunca mais tinha entrado no Zoom. Só com reunião, né? Reunião da Embrapa, enfim. Mas assim, para acabar A gente realmente vai ter que marcar o encontro para reunir todo mundo depois da quarentena. Sim, com certeza. Essa é a nossa intenção. Essa é a nossa intenção. Vamos fazer isso, hein? Já pensou? Juntar o povo dos 4 cursos, nossa. Mas é assim mesmo. Tem essa finalidade, né? Quem quisesse participar, quem quiser, é só... Vitor, do Ceará. Vitor, um abraço. Abraço, Mariana Vitor. Vieira. Tem gente que sempre está aqui, Mariana ó. Vieira. A Mariana sempre está aqui, a Magda, a Cristina, a Carla. Mariana Vieira agora. O Nestor. É parente. Beijão, gente. Então vamos nos despedir. Vamos bom final de semana para todo mundo. Regime. Vamos fazer regime, vamos fazer exercício, senão engorda. Robert, você não abandona a gente não, viu? Não, eu sempre olho lá. Não sei quem foi que saiu do grupo, acho que foi você mesmo que saiu do grupo. Não, ia sair. Aí, Mariana Vieira, obrigado pelo parabéns. Obrigado pela presença. Abração, viu? Beijão bom em final todos. de semana. Você também. Rafael, um abraço também. Magda, bom final abraço, de semana. Magda tá quietinha. Cristina, prazer. Cristina, Carmen, um abraço. Fica com Deus. Obrigada. Deus abençoe todos. Tchau.